E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Belezinha? Bem-vindo ao nosso primeiro pós-operatório da GetUp, exatamente. Mais um programa aqui que a gente vai trazer pro YouTube, mostrando um pouquinho como que a gente operou em algumas partidas, tá? Christian, qual é a frequência que vai sair esse material? Tô fazendo de tudo para que seja aí de forma diária ou no mínimo 3 vezes na semana, tá certo? Então eu vou pegar alguns jogos que estiveram na nossa lista, que foram para boa do dia, independente de ter sido green, de ter sido red, eu vou mostrar para vocês aí como que eu operei, qual foi a ideia que eu tive, né? Não tem a ver, pessoal, com o resultado, entendeu? Não vou mostrar resultado, botei tanto, ganhei tanto, perdi tanto, não é isso. Eu quero mostrar para você que entende ou pelo menos quer entender um pouquinho sobre a estratégia, sobre como funciona as nossas operações ao vivo, tá certo? Operações essas que a gente faz nas nossas lives, operações que a gente faz no nosso Discord, para você ver como que a nossa cabeça de trader trabalha, tá certo? Então eu espero que você goste, tá? É um projeto novo, é algo que eu quero colocar aí na minha rotina para conseguir mostrar tudo isso para vocês, tá? Então a ideia é pegar o jogo, mostrar para você o porquê que a gente colocou esse jogo, porque que a gente pegou essa partida para trabalhar e depois te mostrar aí o desfecho da operação. Fechou? Gostou? Então fica no vídeo aí pra gente mostrar para ti como é que vai ser essa ideia. Então é isso, turma. Vamos lá, de uma maneira muito simples, gravando a minha tela aqui. Um dos jogos que... O primeiro jogo que eu quero começar a mostrar para você é o jogo entre Barnet e Cheltenham, lá da Inglaterra, divisão 4, tá certo? Sim, trabalhamos, quarta divisão do campeonato inglês, tem boas oportunidades por lá, e esse jogo ele nos trouxe uma boa oportunidade, tá bom? Olhando aqui para a tabela da competição, a gente consegue pegar pelo look últimos 10 jogos na forma de mandante e visitante. Então a gente vê que o mandante, que é o Barnet, tinha apenas 2 derrotas, certo? Por 0-1 e por 1-3. Está na 11ª colocação, um time que já fez 30 jogos e tem aí um saldo de gol de 9 contra a Zebra, que está na 18ª colocação e tem um saldo de gols aí de menos 22. Então é uma equipe que costuma sofrer muito mais gols do que marcar, tá? Olhando para a temporada atual, a gente vai ver que foram 15 partidas, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, uma média de gols marcados de 1.53 e sofridos de 1.27, enquanto a Zebra demonstra aquilo que a gente viu, né? Ou confirma pelo menos 0.93 marcado e 2.29 sofrido. E aqui era o ponto que a gente vinha para operar esse jogo, tá? O favorito marcou em 87% dos seus jogos, enquanto a Zebra sofreu em 86% das partidas. Olhando para os placares aqui do 0-1, olha só como a gente tinha aqui o 0-1 com apenas, em 15 jogos, apenas uma derrota por 0-1, enquanto a Zebra tinha 2 vitórias por 1-0 fora de casa, jogando aí em 37 partidas, certo? O Barnet é uma equipe que veio de outra divisão, então por isso que tem só 15 jogos, e o 0-2, aqui nós tínhamos nenhuma derrota por 0-2, e esse foi o placar que a gente veio trabalhar nessa partida. Agora a gente consegue ir aqui para o próprio Bolsa e vamos dar uma olhada, né? Esse jogo terminou 0-0, tá bom? O Barnet então vinha em casa aí de 4 vitórias e um empate, enquanto a Zebra estava com 5 derrotas jogando fora de casa. E o primeiro tempo nós tivemos o favorito realmente como favorito, né? Ele mostrou aí de fato esse favoritismo. Olhando aqui para a parte das estatísticas, olha só, nós tivemos 13 finalizações com 2 no gol, enquanto nós tivemos 5 finalizações e 1 no gol. Tá, o que isso representa, na verdade, tá, pessoal? Olhando aqui para o timeline, a gente consegue ver, ó, que foi uma finalização no gol, que teve no primeiro tempo,
e uma finalização no gol que teve no segundo tempo, tá? Lá nos 65 minutos, foram as 2 finalizações. Enquanto isso, a Zebra não finalizou nenhuma bola no gol, tá? E teve uma finalização no gol, mas lá no final do jogo. A gente vê uma simetria nesse jogo, tá? A gente vê que realmente, aqui pela parte estatística, o primeiro tempo, pelo menos, nós tivemos uma hegemonia grande aqui da equipe do Barnet, que foi cotado a 1,40 o início do jogo aí, a cotação do Barnet. Então realmente era um super favorito nesse jogo e o primeiro tempo ele mostrou isso. Porém, existe uma coisa que eu gosto bastante de observar. Foram 13 finalizações durante o jogo todo e apenas 2 no gol, enquanto nós tivemos 5 finalizações da Zebra e 1 no gol. Para você que está aí assistindo, qual é a equipe, olhando para a parte estatística, que foi mais produtiva, que foi mais certeira? A gente pode dizer que nesse caso ficou igual, tá? Porque se a gente dividir a quantidade de finalizações pela quantidade de bolas que foram no gol, a gente tem um jogo igual. E era para ser um jogo igual? Não era. Não era, porque o Barnet é super favorito nesse jogo. Então nós temos que ter um pouco de cuidado nesse tipo de jogo, tá certo? Vamos olhar um pouquinho para a odd, como que o mercado se comportou. Você sabia que o mercado, ele também nos dá a sua leitura? Exatamente, olha só o 0 a 1. O 0 a 1, ele começou aqui na odd 34, lá pelo minuto 13, estava na odd 34, mas olha só que interessante. No minuto 23, ele teve uma queda abrupta, teve uma queda muito baixa aqui, olhando para as odds. Com 16 minutos ele continuava ali a 34, 32, mas depois, ao minuto 18, 19, ele caiu para 28 e depois ele veio cair aqui para 21, estabilizou aqui a 24 e ficou a 24. Mas ele chegou a bater, pessoal, e isso que me preocupa, ao minuto 77 ele chegou a bater 13, tá? Odd 13, odd 12, muito baixo. Você quer ver quanto de head a gente ia ter? O nosso head aqui, nesse jogo, ele ia ser de 5%, 5 a 6%, tá bom? Christian, isso tá dentro de um limite aceitável? Sim, ele está dentro de um limite aceitável. Ele caiu aí de 34 para 12 e depois ele voltou e lá no minuto 99, né, ele estava a 20, tá? Então assim, por que o mercado não subiu essa odd, não conseguiu estabilizar, ficar ali com uma odd do 0 a 1 bem estável? Tá? Justamente porque faltou esse gol, faltou essa finalização certeira do time do Barnet, né? Se a gente olhar para o 0 a 2, que é outro placar que a gente estava operando, a gente vai ver que aí sim nós temos algo mais estável, né? Estava na odd 100, ele chegou a subir em alguns momentos, mas ele se manteve na odd 100 até o minuto 65, quando ele começou de fato a subir. Outra pergunta, por que há tantos picos aqui de odd? Por conta do dinheiro, tá? De fato, nós temos vários picos nessa operação, porque tem pouco dinheiro. O Correct Score teve 167 mil correspondido. Isso é, de certa forma, um pouco baixo para a gente operar, tá? Mas é possível dentro da métrica que a gente tem ali para lei 01, lei 02. Então, Christian, esse jogo aqui, o que o mercado nos disse? O mercado estava muito confiante em relação à vitória, em relação ao gol do Barnet, até por conta da quantidade de gols que a Zebra costuma levar. Porém, no jogo, a gente viu uma efetividade muito baixa do Barnet, onde finalizou, mas finalizações certeiras não foram tantas quanto deveria. Então, o que a gente faz? Nós fazemos a entrada, lógico, e no minuto 75 a gente faz a saída. Então, nós, logo no minuto 75 aqui, o 0 a 2 a gente vê que estava em green, mas o 0 a 1 no minuto 75 aqui,
por volta do minuto 75, 78, a gente estava com uma odd 14. E isso representa em torno de 4 a 5% de head. Chega no minuto 75, a gente fecha essa posição, tá? Mas por que não dá para manter, né? Porque o favorito chutou poucas vezes, mas a zebra também não estava oferecendo muito risco, né? A gente vê pelo próprio gráfico de pressão aqui. A zebra foi um pouquinho melhor, mais incisivo ali no início do segundo tempo, e depois aqui aos 74 teve também ali um pico, né? Mas se a gente olhar, o Barnet dominou o jogo, realmente dominou a partida aí durante o jogo todo, mas é perigoso, gente. Se nós tomar um gol nesse momento aqui, tá? Nesse momento, no minuto 78, que a odd está 14, imagina no 0-1. Vamos ver no 0-0 qual era a odd do 0-0 nesse minuto? Olha só, a odd do 0-0 no minuto 76, 77 estava a 2. Então o nosso head aqui nesse momento seria de 50% sobre o nosso investimento. Então é um gol que nos custa muito caro, tá? Por mais que a gente tenha um domínio muito grande do favorito, a gente sempre tem o risco de tomar um gol contra a nossa posição. Então a gente permaneceu na posição, o 0-2 ele ficou equilibrado, nos pagou um pouquinho porque a odd já estava alta, e o head do 0-1 a gente tem que assumir, tá? No minuto, entre o minuto 75 e o minuto 80. Nós não podemos passar disso, sabe por quê? Olha só como essa odd vai caindo a partir do minuto 80. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar a 1-0-1, tá bom? Imagina tomar um gol nessa posição. Mas o que tem a ver a odd do 0-0 com a do 0-1? Se você tomar um gol, a odd que assume a odd do 0-1 é a do 0-0, beleza? Então, assim que a gente operou esse jogo, que não nos deu aí um green, mas nos deu um controle muito grande desse head, beleza? Bom, turma, então é isso, tá? Esse é o nosso pós-operatório, onde eu vou mostrar para vocês como que a gente operou, quais foram as ideias que a gente teve nesse jogo, os perigos, os acertos, os erros, né? E vamos sim aprofundar cada vez mais essa ideia para você aprender também a questão da operação, e não só pré-análise, números, mas ver de fato como que a coisa acontece, tá bom? Tamo junto, se você gostou, deixa nos comentários aí, diz se você acha legal ou não, se quer que eu siga ou não. Se você quer que a gente pare, é só dizer, cara, não agrega em nada pra mim isso aí. A gente pega e para de fazer, beleza? Tamo junto, até a próxima, espero você. Valeu!